E vejo que já estamos em direto. Sim, estava e concluídas ficaram as operações de início da transmissão. E, mais uma vez, quando chegares, e já te vejo aí, embora não consiga ver quem és, desejo-te então que sejas muito bem-vindo e bem-vinda. Leonila, mais uma vez, muito obrigado por estares, por participares, por trazeres o teu melhor aqui. Hoje, como sempre, vamos falar sobre mais um ângulo de propósito de vida, que pode servir tanto para as pessoas como para as organizações, embora o tema de hoje talvez preste mais a que seja utilizado por ti na tua vida, independentemente da área, a teres então essa diferenciação de perspectiva, esse afinar, esse burilar, se quiseres também usar esta palavra, para cada vez de forma mais consistente, mais estável, mais forte, mais comprometida, mais sustentada na tua linha de vida ou no teu arco de história, se quiseres, poderes então trazer cá para fora, para todos nós que tanto precisamos disso, a expressão autêntica de quem és. E o tema, a frase que hoje nos vai orientar e vai guiar em mais um desenvolvimento é o ginásio do propósito. O ginásio do propósito. E já te vejo também, Julieta, muito obrigado mais uma vez pela tua confiança. E quando nós pensamos nesta expressão, o ginásio do propósito, o que é que nos ocorre? A ti que te estás a assistir e que já te vejo aí, em especial tu, Julieta, e tu, Leonila, outros espectadores ou participantes, eu tenho todo o gosto em referenciá-los, por exemplo, comentarem aqui alguma coisa, um olá, um estou aqui, trazerem a vossa sugestão, a vossa questão, qualquer que seja o tipo de comentário que vocês façam, produtivo, obviamente, e dedicado aqui a esta descoberta, transição ou expressão do propósito, que é o que nos move aqui, pois serão muito bem-vindos e tenho todo o gosto em acolher-te que estás a ver. Continuando, então, o que é que nos ocorre? O que é que nos ocorre quando pensamos no ginásio do propósito? Esta expressão que pode trazer-nos algumas surpresas, no desenvolvimento que agora se vai seguir. Eu vou aproveitar para sugerir também que, se não quiseres comentar aqui direto, podes enviar-me uma mensagem privada nesta mesma plataforma ou noutra plataforma que venhas a assistir, eventualmente, no caso de não estares aqui em direto. Ou até um e-mail para julio@juliobarroco.com, se sentires que a tua questão merece então um tratamento por e-mail. E quem sabe já estejas com a ideia de que podes querer um acompanhamento mais desenvolvido, mais específico, mais exatamente ajustado a ti e à tua situação, pois então o melhor meio é o e-mail. E eu vou deixar agora mesmo aqui esse e-mail registado aqui nos comentários para que possas recordar a qualquer momento e utilizar, se for caso disso. Agora vamos cá ver se já está. Já está. Muito bem. Então, o ginásio do propósito. Nós sabemos isto. Que a nossa civilização tem origem na civilização da Grécia Antiga. Uma origem mais direta em termos das bases que constituem as nossas instituições que se articulam para então formar esse sistema humano a que chamamos civilização. E nós sabemos também que ginásio na Grécia Antiga era um espaço multiusos, multifacetado, ou se não sabemos, vamos passar a saber, talvez seja uma surpresa para ti, que incluía não apenas as valências naturais associamos hoje ao exercício físico, sim, e aos cuidados corporais, como águas termais, como saunas, como massagens, além da zona de exercícios e ginástica propriamente dita, incluía zonas, mas especificamente uma zona que se me destacou com bastante clareza e vais perceber melhor porquê. E penso que pode interessar-te. Sim, pode interessar-te. Que era a zona da palestra. A palaestra. Que é a palavra grega palaestra que se traduz diretamente em palestra. E a palestra era uma zona de
para lutas, para desportos de combate, nota bem, que tinham um formato retangular ou quadrangular e que era usada precisamente para fazer a ponte entre esses mesmos desportos de combate e as atividades intelectuais e educacionais que também tinham lugar no ginásio. E o ginásio, em termos da ágora grega, estava posicionado perto das bibliotecas. Sim, perto das bibliotecas. E então, esta zona da palestra era usada com átrios nas redondezas, em especial na zona norte e sul. E se já seguiste algumas das transmissões anteriores, podes fazer aqui algum tipo de associação simbólica que queiras fazer. Ou se mesmo que não tenhas estado nas transmissões anteriores, se quiseres comentar ou enviar-me uma mensagem a perguntar ao Júlio, mas que transmissões anteriores são essas que façam agora sentido para essa volta que parece um tanto ou quanto estranha que tu estás agora aqui a trazer? Pois podes mandar uma mensagem ao comentário e eu tenho todo o gosto em dizer-te quais possam ser. Continuando. Entradas principais a norte e a sul da palestra, então dessa zona de prática de desportos de combate, que na cultura oriental também se chama de tatami, a cultura que eu conheço mais diretamente por praticar artes marciais durante cerca de 13 anos, e no desporto que eu praticava, na modalidade que eu praticava, o karaté, então o nome dado à superfície quadrangular, sim, nota só como é interessante, como há essa congruência entre essa influência oriental e influência ocidental, entre a Grécia Antiga e o Oriente, o Japão, os desportos de combate associados à vertente budista Zen, e aqui os desportos de combate associados à luta greco-romana e à base da formação e da educação de um cidadão completo. Um cidadão completo, então, nessa civilização da Grécia Antiga, que era suposto participar na polis de uma forma completa, de uma forma também multipotencialista, como poderiam dizer alguns de nós, nomeadamente a Leonila, que é a profissional que trabalha especificamente com este conceito do multipotencialismo. E é conceito que vais ver, o trabalho da Leonila, que está aqui a assistir também, é uma grande vantagem para nós, em termos de propósito, considerarmos a totalidade, a integralidade do ser humano e assentarmos as nossas ideias sobre aquilo que já acontecia no passado. E continuando. Então tínhamos estas estruturas que explicitamente diziam, e agora desculpa mais uma mais uma pérola de alguma cromice para alguns, que foi esta. Na obra do Tratado de Vitrúvio, que é o grande tratado de arquitetura, o livro de arquitetura mais conhecido de todos os tempos, vinha lá explicitamente delineado, registado, como é que estes espaços deviam ser constituídos, quais eram as suas disposições. E está lá, taxativamente, de forma muito clara, que a palestra, o espaço da luta, deveria ter associado em espaço contíguo, pórticos ou átrios para filósofos e retóricos e outros intelectuais, homens das letras, é o que lá diz, que eu fui rever essa referência há pouco, terem as suas trocas, debates de ideias e explorações filosóficas. E adivinha lá qual é o ramo do conhecimento que naquela altura nos fazia entender melhor o nosso propósito de vida, a nossa razão de existir? Precisamente a filosofia. E precisamente estes debates, estas conversas, que depois se traduziram em N referências que nós ouvimos falar na escola e que nem sequer fazemos ideia, muitos de nós, na forma como nos foi transmitido, como é que isso se traduz, em termos dos nossos ancestrais, pensarem de forma prática em coisas que para nós apenas pertencem às disciplinas, à escola, a testes que temos de fazer para passar de ano, etc. Mas que eles levavam de uma maneira muito prática e muito concreta na vida do seu dia-a-dia. À execução, não é? E, portanto, nota só que os filósofos e todos os intelectuais da época, há milhares de anos atrás, aproveitavam a oportunidade de assistir a outros conterrâneos seus, companheiros, concidadãos, como eles chamavam, a combaterem para analisarem o seu caráter, para entenderem a natureza humana e para perceberem como é que o telos, como lhe chamava Aristóteles,
Como é que o Telos, e Aristóteles foi o originador da instituição que nós chamamos de liceu, e que era uma das 3 formas de organização, de integração, então, das atividades físicas com as atividades intelectuais na Grécia Antiga. E o que é que Aristóteles dizia? Aristóteles dizia que o telos, o nosso propósito, a nossa finalidade, era determinada pela nossa funcionalidade. E isso era dado pela nossa forma, pelas nossas formas. Portanto, tínhamos aqui uma ligação direta entre as nossas formas de expressão, por exemplo, através da luta, e as nossas formas de extração de significado e a nossa missão. Aquilo a que estamos destinados. Qual é a nossa finalidade nesta vida? Veja agora o teu comentário, Leonila. Grata pela referência, não tens de quê? Certamente que sim. A palavra ginásio em alemão é liceu-colégio, pelo que a palavra de certo modo se manteve na sua gênese. Não sabia. Obrigado por partilhares. Sim, é exatamente essa a ideia que está por detrás da palavra na civilização grega antiga. E aqui a ideia que eu queria mesmo reforçar é a ideia de que às atividades físicas fazia-se-lhe corresponder um conjunto de atividades intelectuais do mais elevado calibre, incluindo filosóficas, sim, que então faziam com que o ser humano já tivesse uma predisposição para aliar o seu desenvolvimento de uma forma entre o desenvolvimento físico e o desenvolvimento cognitivo e intelectual de uma forma o mais harmoniosa possível e não perder essa ponte ao longo do ciclo de vida. Portanto, os grandes filósofos iam conversar, iam ter conversas, os grandes pensadores iam ter conversas para o ginásio. Não estavam só nas bibliotecas, não estavam só nas ágoras, não estavam só nas assembleias a discutir os assuntos da cidadania. Estavam também no ginásio a ter uma atitude verdadeiramente integral e harmónica entre as suas dimensões da vida. Coisa que nós, na nossa civilização corrente, ainda pelo menos perdemos. Nós, na nossa cabeça, tendemos a dividir as coisas em gavetas e a ter mais dificuldade em fazer esse tipo de associações. E como eu já expliquei também em outras transmissões, eu acredito que isso tem muito a ver pela forma como fomos educados e fomos habituados a aprender com separações temáticas, por temas, entre disciplinas. Agora é o português, agora é a matemática, agora é o inglês, e por aí fora. Não é? Ao invés de pensarmos em termos de resolução de problemas, de situações e até de concretização de projetos, de objetivos, de sonhos, sim, que pudessem fazer com que mais facilmente integrássemos diversos e múltiplos conhecimentos ao longo da nossa vida. E depois o que acontece é que chegamos à nossa idade adulta e vamos sentir essa dificuldade em reconhecer significado e em extrair extrair significado e reconhecer o propósito nas coisas que fazemos. E portanto eu fiz esta digressão, que aparentemente foi uma digressão apenas para te dizer o seguinte, que é o ginásio do propósito é mesmo uma das formas mais funcionais como podes pensar em propósito. Claro que isto pode ter múltiplas implicações. Eu acho que para mim depende muito, obviamente, da sensibilidade e da capacidade das pessoas entenderem como é que podem articular os modelos de negócio mais ou menos convencionais que ainda existam para, então, unir e fortalecer estas valências aparentemente separadas, mas eu acho que faria todo o sentido, por exemplo, recuperarmos a dimensão de haverem palestras nos ginásios atuais, nas cadeias de ginásios atuais. Por que não? Será que as pessoas não precisam de inspiração para libertarem o melhor do seu potencial também em termos de energia física? Eu acho que sim. Isto faz-me lembrar um vídeo que eu vi há muitos anos atrás e que partilhei há pouco, curiosamente, que é um vídeo do Will Smith, que, não sei se já ouviste falar, ele a agradecer um Grammy que recebeu, penso que foi pela série do Príncipe of Bel-Air, não sei se recordas dessa série, e ele, com pompa e circunstância, rebate uma mensagem de uma forma muito clara, que é a mensagem da chave da vida. Ele diz, the key to life, ele diz, ouçam com muita atenção que eu vou-vos dar a chave da vida.
E ele diz, a chave da vida é ler e correr. Ou correr e ler, como ele dizia. Correr e ler. E a explicação dele era muito simples. Correr ensina-te a persistir quando está a doer, a aguentares em face das dificuldades e a manteres-te fiel ao teu caminho, a seguires até ao teu destino, até ao teu objetivo. E ler dá-te acesso às melhores ideias, às soluções que já foram pensadas e deixadas registadas em livro para todos os grandes problemas e desafios que a humanidade já teve até aqui e que podes encontrar num qualquer livro. Aquele problema que tu achas que só tu tens, muito provavelmente é um problema universal e que já foi registado num livro por alguém que viveu há muitos anos antes de ti, e eventualmente há milhares de anos, e deixou essa informação ali registada, deu-se ao trabalho de dedicar muita energia da sua vida para dedicar, então, essa informação à tua aprendizagem. Cedê-la para que tu possas aprender. Vejo mais um comentário teu, Leonila. Certamente, treinar o corpo e a mente para que um não fique aquém do outro na sua evolução e crescimento. Sim, e vários de nós, eu incluído, sim, que fiz desporto muitos anos, a maior parte dos anos da minha vida, recentemente deixei-me desequilibrar um pouco nesse equilíbrio ideal de elevar o nosso corpo, mente, alma, todas as nossas valências. Sabes que eu gosto de, se já me segues há algum tempo, como é o teu caso, Julieta, como é o teu caso, Leonila, que eu gosto de usar então essa diferenciação muito simples e depois usar outras que possam ser mais ajustadas num momento ou outro, mas essa diferenciação então muito simples das quatro áreas ou planos da constituição humana: o plano físico, o plano emocional, o plano mental e o plano da alma ou espiritual. E então essa junção entre as nossas faculdades intangíveis e invisíveis e as nossas faculdades tangíveis, concretas, físicas, bioenergéticas, é mesmo um casamento, uma união sagrada que devemos sempre manter para não sermos, como dizia também o famoso professor Ken Robinson numa das suas grandes palestras TED, para não termos um corpo que serve simplesmente para transportar o cérebro para a academia. E aí está outro termo associado a este modelo que eu falei, o termo da academia, que era precisamente o tipo de escola integral que Platão fundou, que foi o professor de Aristóteles, caso não saibas. E, portanto, depois existia um terceiro tipo de escola, que agora esqueci-me do nome, tem um termo mais complexo, mas também consigo dizê-lo. Deixa-me só ver aqui a minha nota. E consigo dizer o termo só para ficares com isso completo, se fizer sentido. Porque basicamente havia então essa tripla diferenciação que depois se traduziu no desenvolvimento dessas instituições por parte dessas figuras e que assentaram os seus modelos em cima dessa sua forma de edificarem a filosofia não só nas suas mentes, mas no terreno. E então a terceira estrutura era a Sinosarges. Era a estrutura Sinosarges, só para fazer jus e justiça aos três tipos de estrutura. Era a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles e Sinosarges. E vamos acabar aqui a nossa menção histórica, a nossa regressão histórica, de honra àqueles que já pensaram sobre estes temas, de honra às nossas raízes, de honra a quem já dedicou tanta da sua energia e serviu milhões e milhões e milhões de pessoas de tempos e gerações incontáveis antes da nossa, e temos acesso a essa força e devemos transportar essa força para o presente. E no presente pode ser tão simples quanto isto. Tenho uma rotina e nessa rotina eu considero que a minha exploração de propósito não é apenas uma exploração cognitiva, a ler, a refletir, a escrever em diários, a ter todas as valências de tratar bem a informação, que já falámos noutras transmissões. Mais uma vez volto a sugerir que podes perguntar. Eu tenho todo o gosto em responder em tudo que eu puder. E a ação que ativa o nosso corpo e de uma forma que está já altamente justificada pela nossa ciência. Nós sabemos que existe memória muscular. Nós sabemos que existe memória celular. Nós sabemos que não pensamos só com o nosso cérebro. Nós sabemos que existem células neuronais nos nossos intestinos. Nós sabemos que existem células que
desse mesmo tipo no nosso coração. Sim, e aliás está cada vez mais clara a mensagem de que todo o nosso corpo, através de toda a sua sensibilidade, é na verdade uma grande máquina de pensar, que nós chamamos de sistema nervoso. Mas, portanto, as funções de pensar, embora haja uma especialização que existe, obviamente, centrada no nosso próprio cérebro e dependente das nossas regiões cerebrais e dependente de certos órgãos, seja o hipotálamo, seja o cérebro reptiliano, seja o córtex frontal, o córtex pré-frontal, não importa agora as nomenclaturas e complicar demasia, o que importa é nós não pensamos só com a nossa cabeça, nós pensamos com todo o corpo. Nós interpretamos a realidade com todo o nosso corpo e a nossa sensibilidade como a nossa expressão, certo? É uma expressão total. É uma expressão que se serve, então, dessa constituição que nós somos. Para nos, então, devolver essa noção da plenitude associada ao que fazemos. E então, eu pergunto-te se gostavas, agora, de me acompanhar num exercício de enraizamento da atenção plena, que eu acho que pode nos ser útil. E então, eu sugiro que comecemos por fazer 3 respirações profundas, sim. E podemos agora sentir também, mantendo a atenção na respiração na mesma. Se já acompanhas estas transmissões, conhece o exercício. Se não, então é muito simplesmente deixar que a respiração se torne naturalmente mais profunda, trazer a atenção para esse mesmo processo do respirar, que é um processo involuntário, que a vida se encarrega para que nós possamos tê-la, precisamente. E agora, recomendo que tomes atenção ao teu corpo, à energia que sentes no teu corpo, que sentes nas tuas mãos, que sentes em qualquer outra parte que tu sintas mais ajustada para começares a sentir a energia no teu corpo. As mãos é um sítio que costuma funcionar bem. Agora vou-te fazer algumas perguntas para anotares a resposta mais imediata que consigas em 10 segundos. 10 segundos. No máximo. E não penses muito. Não penses muito. Deixa sair simplesmente a resposta mais imediata. Pergunta número 1. Qual a faixa de tempo favorita do dia para ti? Qual a faixa de tempo do dia favorita para ti? De manhã, tarde ou noite? Mais 5 segundos. Muito bem. Segunda pergunta. Hora favorita, na faixa favorita de tempo. Mais 5 segundos. Muito bem. Muito bem. Terceira pergunta. Qual é o teu exercício favorito? 10 segundos. Cinco segundos. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Este foi um exercício relâmpago, portanto eu não vou perguntar se tens respostas agora, ou podes comentar se as tiveres, mas a questão que eu quero deixar-te, aquilo com que eu te quero deixar hoje é isto. Consegues pegar nestes 3 grandes ingredientes? Bloco de tempo favorito, exercício, hora favorita e exercício favorito. E perceberes se consegues ativar da forma mínima, viável, possível
conciliares isto, sim ou não? Se não, peço-te mesmo que me envies uma mensagem para eu te fazer uma proposta de como o podes fazer em 60 segundos ou menos. Em 60 segundos ou menos, eu vou-te fazer uma proposta, eu vou fazer-te uma proposta de como podes ativar esta trindade para libertares isso na tua vida agora. Através do princípio da transferência que eu vou usar para conseguirmos a unidade mínima viável que faça com que esse exercício possa ser uma realidade na tua janela favorita, na tua hora favorita, da forma que te seja possível. Para teres, então, aquilo que na alquimia se chama a pedra filosofal, aquele grãozinho de ouro, a partir do qual, se estás com dificuldade em desbloquear uma prática de exercício que se vá relacionar com o teu propósito agora, eu vou dar-te esse apor. Portanto, podes me enviar, ou podes comentar aqui, ou podes enviar uma mensagem também nesta plataforma, ou podes enviar o e-mail que já tens ali, que eu anotei, num comentário julio@juliobarroco.com. E como sempre, se de facto estás mesmo comprometido ou comprometida com a tua jornada agora, queres ter um trabalho de precisão individual para ti, comigo, como parceiro de libertação da tua expressão autêntica e também de responsabilização, obviamente. Ambas andam a par e passo. Então, se já chegou o momento para ti, já sabes onde me encontrar. E por hoje é isto. Se não há mais questões, se não queres trazer o teu contributo agora, então, mais uma vez, acede aos meios que tens para o fazer mais tarde. E por hoje é tudo. Resta-me agradecer-te imenso, mais uma vez, por estares a dar atenção à tua expressão autêntica, à expressão criativa de quem és, ao teu melhor, por quereres dar esse extra, por quereres apostar em ti e não desistires do teu melhor, porque sabes, eu acho que sabes, olhas para o mundo à tua volta e sabes que precisamos do teu melhor, precisamos de ti e tu também precisas para levar a tua vida para o próximo nível. Aquela etapa que tu sabes que está aí a vir e que pede o teu melhor, é essa mesma etapa que juntos podemos ir mais além. Se não, num processo exatamente individual, continua por aqui, que vamos todos os dias da semana, até irmos de férias, neste mês, continuarmos a trabalhar para o teu propósito, com cada vez mais brilho, com cada vez mais força, com cada vez mais expressão autêntica, criativa de quem somos. Julieta, vejo o teu comentário mesmo a fechar. Manhã, 8 AM, boxing. Excelente, avança por aí. Vai por aí com toda a tua força, com o teu melhor. Estamos todos a contar com isso e estamos todos a beneficiar com isso. Namasté. Um excelente serão. Até breve. Até amanhã.